Fala aí, galerinha criativa e curiosa do YouTube. Como vocês já sabem, o meu nome é Lucas e vocês estão no canal Oficinando. Esse vídeo de hoje, eu acho que vai ser um vídeo bem legal, a galera vai gostar bastante. Eu já falo há um tempo já que eu vou fazer esse vídeo com esse tema. E hoje eu tô fazendo. A iluminação não vai estar muito legal, tá meio que artificial, porque tá bem cedinho, então tem pouca luminosidade de luz natural, né? Mas como eu tenho que gravar hoje, porque eu tenho que postar hoje ou amanhã, que eu vou para São Paulo, então eu tenho que aproveitar. Bom, antes de começar o vídeo, vou estar falando um pouquinho sobre a nossa nova parceria, a Manchester. Só coisa rápida, eles vendem aço para cutelaria, aço 5160, o aço que eu uso aqui nas minhas facas desde que eu comecei a fazer facas, né? E na descrição do vídeo aqui vai ter um link para compra de material do Mercado Livre, que você vai comprar diretamente com eles, tá? E também o contato para quem quiser estar entrando em contato com eles e pedindo medidas diferentes, beleza? Então é isso aí, boa faca para vocês. E também peço que vocês se inscrevam no canal. E quando se inscrever, clica no sininho, tem do lado do botão de se inscrever lá, que aí o YouTube teoricamente avisa vocês quando tiver vídeo novo. E se você já é inscrito, confere lá se esse sininho está ativado também, que aí é super interessante que você já tenha a novidade assim que é lançada, ok? E também comenta se você gostar do vídeo lá embaixo, né? Fala o que você achou sobre. E curte o vídeo se gostou, se não gostou pode clicar no joinha para baixo, não tem problema nenhum. Tendo dito tudo isso, né? Vamos pro vídeo. Bom, como vocês viram no título, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre revelimento. Antes de qualquer coisa, lhes aviso que a minha visão sobre o assunto é a forma que eu faço o revelimento aqui. Antes da galera começar a chiar aí, falar um monte nos comentários. Essa é a minha visão, é como eu faço aqui, como eu penso que deve ser feito. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro passo, o primeiro tópico aí que eu vou estar abordando, falar um pouquinho sobre a temperatura de revelimento. O pessoal sempre fala muito, tal aço é tantos graus, ciclo de tanto tempo, blá 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 blá. Eu acho super interessante que você trabalhe, né, sobre temperatura, contanto que você tenha certeza que essa temperatura está certa. Pô, Lucas, por que você está falando isso? Aqui antigamente eu tinha 3 fornos, eu tinha um na oficina, um a gás em casa e um elétrico em casa. O da oficina também era elétrico. E aí, como aqui eu sempre trabalho com lote, geralmente tem mais de uma faca do mesmo modelo, né? Mesmo agora que eu trabalho com lote mensal, e mesmo antes eu tentava trabalhar com lote, mas não conseguia, né? Mas que era o sistema diferente, o sistema de trabalho. Eu sempre fazia mais de uma peça do mesmo modelo, era comum. E aí, uma certa vez, eu coloquei nos 3 fornos a mesma faca para revinir, ciclo de 1 hora a 200 graus, nos 3 juntos, mesma faca, mesma espessura, tudo igual. E aí, na hora de lixar, eu peguei todas elas, coloquei ali separadinhas, né, de acordo com o que eu retirei de cada forno. Na hora que eu fui lixar para limpar, né, ela começar a partir de acabamento, eu reparei que cada montante que estava em cada forno estavam em colorações diferentes. Eu falei, meu, então tem alguma coisa errada, porque conforme essa faca vai aquecendo, né, vai tendo uma temperatura, a sua temperatura aumentada no revelimento, ela vai ficando cada vez um amarelo palha mais escuro. E uma estava bem clarinha, a outra estava média e a outra estava um escuro bem forte. Falei, caramba, tem alguma coisa errada aí. E antigamente tinha um camarada que sempre vinha aí, e a gente conversando, né, ele falou, pô Lucas, eu tenho um medidor de temperatura, aquele infravermelho, termômetro infravermelho, pra gente tirar a prova dos 20, eu vou trazer ele a próxima vez que eu vim, e a gente faz o teste nos 3 fornos. Falei, pô, beleza. Aí a gente ligou os 3 fornos a 200 graus, deixou meia hora para aquecer. Depois dessa meia hora a gente foi lá conferir. O da oficina estava dando 210 graus. O de casa, se não me engano, era de uma marca fuleirinha. O de casa, o elétrico, que é um forninho um pouco maior assim, ele estava dando
quase que perfeita temperatura. Isso no, a gente medindo assim no centro do forninho. Tava dando 200 graus com uma variação pequena aí de 1 grau para cima, 1 grau para baixo. Dava para perceber que era realmente a variação de controle do forno. E o forno a gás, que foi o mais assustador, estava dando 180 graus. Uma diferença de 20 graus, galera. É muita coisa. Pô, Lucas, então você está falando que às vezes eu coloco a temperatura no meu forno e não é a temperatura que realmente está marcando lá? Pode ser, tá, pessoal? Tirei a prova aqui dos 20 e reparei isso, que nem sempre a temperatura é precisa de acordo com o que você está marcando lá. Então às vezes você está fazendo seu revelimento pela temperatura e não está sendo revelimento efetivo. Porque cada aço exige uma faixa de temperatura, né? Por exemplo, o 5160. Tem gente que trabalha com 180 e tem gente que trabalha com 200 graus. Eu aqui costumo trabalhar com 200 graus e 180 graus quando é faca menor. Mas eu vou estar explicando isso para vocês já já. O 1095, já fiz isso muito também no 1070. O 1095 eu trabalhei uma vez só, mas com o 1070 eu costumo fazer o revelimento assim. Dá um ciclo de revelimento a 200 graus. Tem gente que faz a 210. Aí quando a faca está quente, acabou esse ciclo de 1 hora, você retira a faca, dá um choque térmico em água naquele primeiro ciclo, volta lá ao forno e dá mais um ciclo de 1 hora. Isso daí é bem comum. Eu achava que quando desse choque térmico a faca ia trincar e empenar toda. Muito pelo contrário. Depois o revelimento se mostra muito mais efetivo. Assim. Eu percebi que a resistência de fio e a resistência mecânica da faca realmente melhora com o revelimento dessa forma. Isso não foi eu que desenvolvi. Eu não tenho certeza se foi no canal do Berardo ou do Lisandro que eu vi isso. Eu lembro que eu vi em um dos dois. Eu estava assistindo um vídeo e passando rapidamente, assim, pra mim... a internet estava acabando do celular. Pra mim conseguir ver, eu fui passando rapidamente. E aí eu vi isso no meio de um vídeo, então também não consigo dizer qual vídeo foi. Tá? Mas fica a dica aí, procurar em um dos dois canais. Mas enfim, voltando ao assunto. E aí eu fiz isso por muito tempo. E tem alguns outros materiais que a faixa de temperatura é muito maior. Tem material que o revelimento chega a 300 graus. Então assim, é complicado esse negócio da temperatura. Para você fazer um revelimento legal, é interessante você fazer alguns testes para ver se o seu forninho ele está aí desempenhando a função com precisão. Ok? Pô, Lucas, como é que você sabe se o forninho está certo ou não? Você pode aí estar conferindo com relação à coloração que fica a faca. A galera sempre fala do amarelo palha. É comum você escutar sempre que vai falar de revelimento o famoso amarelo palha. Mas para quando a gente está começando, é difícil a gente ter uma noção assim do verdadeiro amarelo palha, né? Do que de como você vai utilizar esse amarelo palha. Então eu vou falar de acordo com o revelimento das minhas facas aqui, mostrar um comparativo para vocês de como que funciona, como que eu trabalho esse amarelo palha aqui na minha oficina, aqui na Cutelaria LHC. Antes de mostrar para vocês o comparativo, vou falar as faixas de temperatura, os ciclos, né, a quantidade de tempo que eu deixo e etc. Para facas de diferentes funções. Lucas, tem essa também? Eu aqui percebi que quando você dá ciclos diferentes para facas de diferentes funções, a sua retenção de fio, o seu tempo de afiação e a sua funcionalidade mecânica melhora, né? Porque para cada função a faca vai empenhar uma diferente forma de trabalho. Então eu decidi fazer isso. Mas antes de mostrar, é importante destacar para que serve o revelimento. O revelimento, que é uma coisa que eu devia ter falado já no começo do vídeo, ele serve para tirar todo o tensionamento pós-têmpera dessa faca. Então ele tem que ser feito logo depois da têmpera, justamente para tirar esses tensionamentos e deixar a faca com uma dureza um pouco menor, porque o revelimento ele é ligado diretamente à dureza.
quanto mais ciclos de revimento, quanto mais tempo, quanto maior a temperatura, mais mole essa faca vai ficar. E diminuir essa tensão. Por quê? Na hora da têmpera, existe um choque de temperatura muito brusco, e esse aquecimento e esse choque de temperatura, ele serve para aprisionar os átomos de carbono, onde originalmente eles não estavam. Obviamente que isso, como não é uma coisa original do aço, como não é uma composição original dele, vai causar um tensionamento. Alguma coisa vai dar de errado, que é esse tensionamento que nós temos que tirar obrigatoriamente no revelimento, porque senão essa faca vai quebrar. Já aconteceu inclusive, aqui como vocês viram o chão é de pedrinha agora, de eu estar lixando essas facas e deixar ela assim por descuido, com a ponta um pouquinho para fora da bancada e passando, eu bater nessa faca e ela vira cair. Já aconteceu isso 2 vezes, para dizer a verdade. Uma vez quebrou a ponta e outra vez ela bateu de fio assim nas pedrinhas e fez várias trinquinhas assim. E aí não tem jeito, né? Trincou a faca, infelizmente tem que ser descartada, porque não tem o que fazer mesmo. Então o revelimento serve para isso, porque assim como o vidro, depois da têmpera essa faca vai ficar extremamente dura comparando com o vidro e também extremamente quebradiça. Ela chega a 63 Rockwell. Com esse revelimento você pode baixar ela até 56. De 56, o ideal aí é que a galera deixe de 56 a 58. Isso não dá para testar na oficina assim facilmente, é necessário uma máquina, ok? Mas o ideal é você fazer isso para garantir uma boa funcionalidade da sua faca e também ter um risco de quebra e trincas extremamente menor, nem se compara, beleza? Mas agora, voltando ao assunto de antes, os revelimentos aqui, de acordo com a função que essa faca vai empenhar, eu faço de forma diferente. Caramba, Lucas, que estranho isso. Não é estranho não, vocês vão entender. Por exemplo, essa aqui é uma faca galha branca, a galera já conhece esse modelo, falta ainda abrir o furo aqui. Mas é uma faca galha branca, uma faca pequena, uma faca destinada a EDC e cortes precisos. Inclusive o tipo de desbaste dela é o desbaste côncavo ou hollow, o que dá um ataque de fio extremamente maior, deixando ela extremamente mais agressiva no seu corte. Então o interessante é que ela seja uma faca um pouco mais dura, para ter uma retenção de fio um pouco maior, porque ela não vai levar pancada. O mesmo eu posso dizer da faca picanheira, que é uma faca destinada a churrasco, uma faca destinada a corte. Então como ela não vai levar porrada, não vai levar marretada, né, digamos assim, o ideal, ao meu ver, que ela fique um pouquinho mais dura do que, por exemplo, uma faca raposa mateira, que é uma faca destinada a campo, uma faca destinada a lidar diretamente com o impacto. Então, ao meu ver, o ideal é que essa faca tenha uma retenção de fio um pouco menor, obviamente, por causa da dureza, que vai ser um pouquinho menor. Porém, ela fica mais fácil de você estar reafiando numa situação extrema ali no mato. E também o risco de quebra e trinca cai bruscamente por conta dessa retenção, por conta dessa dureza estar um pouquinho menor. É claro que a gente fala um pouquinho, pouca coisa mesmo, tá? E também tem a faca Tucano, que vai ficar numa pegada um pouco mais tática agora. Eu gosto também de deixar essa dureza um pouco menor do que essas facas que são logicamente menores, né? E consecutivamente deixar uma faca mais resistente à torção, né? De forma mecânica, ok? Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática o que eu estou falando, um comparativo visual de coloração. Ó, falei bonito agora, hein? Comparativo visual de coloração. Ó, as facas estão um pouquinho sujas, né? Mas vai dar para entender bem. Ó, vocês estão vendo aqui, isso aqui é a raposa mateira. Tá vendo? O amarelo dela tá bem mais escuro do que a picanheira e do que a faquinha galha branca, certo? Lucas, como que você fez isso? Bom, as facas galha branca,
não só as galhas brancas, mas outras facas de porte pequeno, facas destinadas a entalhe, que não vão sofrer pancada, como eu disse, geralmente eu faço ciclos de 1 hora a 180 graus ou 200 graus, e são as primeiras facas que eu faço o revenimento. O forno geralmente ainda está frio, ele tem um aquecimento gradativo dentro do forno, então ela já não entra já com esse forno quente. E depois disso, enquanto eu vou fazendo o revenimento das outras peças, eu deixo as facas menores em cima do forninho. Isso faz com que também a sua queda de temperatura seja de forma gradativa, bem lenta, o que, ao meu ver, ajuda no revenimento. E por ela ser um ciclo só, ser uma faca mais rápida de revenimento, ela vai ficar com a dureza bem maior do que de comum. As facas destinadas a cozinha e churrasco, eu costumo fazer um ciclo só a 200 graus. Para mim já é o essencial, já fica ótimo para essas facas, porque não são facas que vão lidar com porrada, não vai receber porrada, né? Agora as facas que vão receber pancada, que não tem jeito, que são facas destinadas a campo ou atividades mais bruscas, cutelos, né, também, que são para cozinha, mas ele é para dar paulada mesmo. Aí eu costumo dar 2 ciclos a 200 graus. Antigamente eu fazia a 180 graus, mas eu percebi que 200 graus ela fica melhor, tá? Tanto com relação à resistência mecânica e com relação à afiação. Eu achei que fica melhor. Agora machados, quando eu faço os machados, a galera conhece que tem o Fênix e tem o Bombeiro. Geralmente eu dou 2 ciclos a 210 graus. Porque geralmente eles também são espessura maior, isso influencia diretamente. Eu costumo, quanto mais grossa a faca, ou eu deixar mais tempo, por exemplo, num comparativo, a faca de 6 milímetros para de 12. A de 6 milímetros, quando eu deixo 1 hora, a de 12 eu deixo 1h30. Então, no comparativo para vocês entenderem, né? Mais ou menos essa faixa etária aí de mudança de tempo ali de forno, ok? Basicamente isso, aqui nas minhas diferenças aqui que eu faço pela função, né, o seu revenimento. Aí vocês vão me perguntar, Lucas, esse revenimento é realmente importante? Você tem que fazer mesmo? Tem. Eu não vou mostrar em uma faca, mas eu vou mostrar em um punção que foi que eu fiz aqui pra mim, que vai aqui exemplificar de forma perfeita para vocês entenderem. Bom, o que é um punção? Punção é isso aqui, ó. Pra quem não conhece, né, ou tipo, a galera chama de vários nomes, vamos ver se vai focar bem. Isso aqui é um punção com o meu logotipo que eu fiz na eletroerosão. Quem não sabe o que é eletroerosão, dá uma olhadinha aí no canal que tem vídeo falando. E vocês reparam aqui, ó, que ele tem uma trinca, ó, tá até saindo pedaço aqui, que percorre quase o corpo inteiro dele, ó. Ela desce aqui, ó, aqui ela se separa também, vem pra cá, vai pra lá. Esse punção aqui quase quebrou no meio, resumidamente. Porque o revenimento foi feito de forma errônea. O punção ali é para levar marretada, esse aqui eu fiz para marcar com uma marreta, mas na hora, na pressa, eu nem pensei. Eu fiz o revenimento comum que se faz em facas, deixei lá 1 hora a 200 graus, já tirei e fui trabalhar. Mas aqui o certo era eu ter feito esse revenimento e depois ter mergulhado a parte da figura na água e esquentado aqui com maçarico. Para estar tirando toda a dureza e tensão dessa parte aqui, esquentado bem mesmo. Mas na hora eu não pensei nisso, já fui trabalhar, porque ocasionou a perca do meu ferramental. Então é extremamente importante a gente sempre prestar atenção no revenimento, seja qual for o ferramental ou faca, ok? Porque, como eu disse, não lembro se eu disse no começo do vídeo, mas eu vou dizer agora, o revenimento para mim é a alma da faca. Se ele não está bem feito, a faca ou não vai cortar bem ou pode quebrar. Beleza? Então é isso aí.
Um outro tópico importante, que eu acho que eu vou falar aqui antes de acabar o vídeo rapidinho, é vocês fazerem um corpo de prova para aprenderem a trabalhar com a coloração. Vocês pegam um pedacinho de aço, lixa ele bem, coloca lá na boca do fogão e aquece ele até vocês verem a faixa de coloração que vai criar. Vocês verem como é que funciona, né? Vocês vão ver que ele vai começando amarelo palha clarinho, ele vai escurecendo, vai ficar um violeta, desse violeta vai passar pro azul, depois um azul bem escuro, aí ele vai ficando claro esse azul, chegando num cinza e depois ele começa a avermelhar. Então coloquem lá para vocês verem como é que funciona e conhecerem todos os tons ali, né, do amarelo palha, enfim. Isso vai dar uma maior precisão no revelamento de vocês. Espero que esse vídeo seja de grande ajuda para vocês. Peço que, se gostarem, cliquem no joinha. Se não gostar, clica no joinha para baixo, não tem problema nenhum. E compartilhem esse vídeo, ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço.